Olá, estamos iniciando agora a nossa aula e na aula de hoje nós vamos estar falando sobre a produção de texto. A produção de texto que é algo de suma importância para o nosso desenvolvimento, até mesmo porque a produção textual é uma forma de expressar aquilo que pensamos, a ideia que nós temos sobre um determinado assunto. E de primeira mão, antes da gente começar a se aprofundar nesse assunto, eu já vou logo dizendo que para sermos bons produtores de textos, nós precisamos ter o hábito da leitura, nós precisamos ter um vocabulário bem aprofundado, com um conhecimento de várias palavras. E para isso é necessário que a gente tenha desenvolvido o hábito da leitura. É essencial para que a gente possa produzir um bom texto. E é notório que uma pessoa que escreve bons textos, que tem uma ótima comunicação através dos textos, ela é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande para interagir com outras pessoas, que tem uma facilidade muito grande para falar sobre determinado assunto. Porque através do texto ela expressa exatamente isso. Ela expressa, através daquilo que ela escreveu, exatamente o seu pensamento. Então, colocar o nosso pensamento em um texto, em algo escrito, que nós sabemos que outra pessoa vai estar lendo, ou até mesmo colocando isso no plural, outras pessoas, né, uma variedade muito grande de pessoas poderá estar lendo o seu texto, então é necessário que você tenha um domínio muito grande dessa habilidade de como colocar realmente no papel o seu pensamento, aquilo que você imagina, a sua ideia sobre algum assunto. Então é necessário que você tenha realmente esse domínio. E para isso é necessário que você conheça os tipos textuais, a narração, a, a exposição, o texto injuntivo e assim todos os tipos textuais, porque a partir de então você saberá realmente que tipo de texto vai estar produzindo. Quer contar uma história? Ah, então vai fazer uma narração. Quer descrever, né, um lugar, um pensamento. Então, tudo isso é necessário que você conheça e também é necessário que você já pense em qual gênero textual que você vai estar produzindo. Se vai ser uma crônica que vai estar falando sobre algo do cotidiano, como a gente já viu nos textos anteriores, ou será uma fábula que quer repassar uma lição, um ensinamento, uma moral para alguém. Poderia ser também um conto com o objetivo de entreter, de passar algumas informações. Então, conhecer o gênero é essencial também para que você possa produzir um bom texto. Conhecer a gramática, conhecer o acordo ortográfico, as regras, também é algo essencial. Principalmente também, você deverá ter uma boa argumentação. Então, você tem que conhecer conceitos, tem que saber sobre fatos, sobre opiniões e assim expor tudo isso no papel. Então, é essencial que você conheça realmente as características, os elementos do texto. E no decorrer das nossas aulas, nós vamos ter a oportunidade de estar conhecendo gêneros, de estar conhecendo tipologias. E à medida que nós formos conhecendo as características, conhecendo os elementos do texto, nós seremos capazes de produzir bons textos. E isso tudo leva um tempo, é uma habilidade que a gente precisa despertar. Então, finalizando esse assunto, eu gostaria de falar que a leitura realmente é um fator determinante. Se nós quisermos produzir bons textos, nós temos que ser bons leitores. Então, essa é uma dica, mas não é apenas uma dica, ela é mais do que isso, é um mandamento. Se você quer realmente ser um bom produtor, você tem que seguir esse passo. Também tem outras habilidades, tem outras dicas que poderão desenvolver muito a nossa produção textual, como por exemplo a escrita, né? Você escrever coisas do cotidiano, escrever numa rede social, isso facilita muito. Ter uma atenção ao que está sendo dito, a fazer rascunhos, a procurar significado das palavras. Quando você desconhece uma palavra, vai lá e pesquisa o seu significado.
não utilizar palavras que a gente não conheça. Se você tem dúvidas sobre algo, pesquise, vá colher informações e também ter noção em qual momento utilizar a linguagem formal ou mesmo a informal. É necessário que nós saibamos em quais momentos usar essas linguagens, porque elas são essenciais. Tem momentos que eu vou estar usando a linguagem formal para me comunicar, mas tem momentos que eu vou ter que estar utilizando uma linguagem, né, fácil, uma linguagem realmente atrativa, que poderá permitir gírias, que no caso é a linguagem informal. Então, são linguagens que usamos no dia a dia, e isso vai depender da situação. E para a produção textual, nós devemos dominar bem em qual situação ela se encaixa, em qual gênero, em qual tipologia eu devo estar utilizando essa linguagem. Então, estamos chegando ao final da nossa aula. A atividade segue também no nosso cronograma, como de costume. Você pode estar acompanhando a atividade na plataforma do site, do Google Sites. E estamos encerrando esse assunto. E a sugestão que eu trago também é que vocês possam estar buscando conhecer a leitura, conhecer através de um livro. Procure livros curtos, livros que vocês se sintam realmente atraídos. Mas se você realmente não tem o hábito da leitura, procure textos curtos e vai desenvolvendo isso pouco a pouco. À medida que você vai lendo, você vai conhecendo e vai sentindo gosto, vai começar a apreciar os textos. Então é uma dica que eu trago para vocês. Até a próxima aula.